Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do Espro, e você está em mais um Esprocast. A gente está fazendo uma edição especial do Setembro Amarelo, composto de 2 episódios. No primeiro episódio, a gente está falando sobre a campanha do Setembro Amarelo, e o segundo, a gente está falando sobre saúde mental. Esse aqui é o segundo episódio que você está ouvindo. Se você está ouvindo esse primeiro, depois volta lá e assiste o outro que antecedeu esse aqui. Para esse episódio eu estou recebendo a Camila e a Valéria. Elas vão se apresentar, mas eu tenho um mini currículo aqui para a gente ler, que é a Camila Martins Batista, que é psicóloga, formada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, com pós-graduação em terapia familiar sistêmica pela Cefatef. É paulista, mãe de pet e psicóloga clínica. Trabalha há 12 anos no Espro, sendo 9 anos como psicólogo social na Filial São Paulo. A Valéria Lopes é psicóloga formada pela Faculdades Integradas Newton Paiva, com pós-graduação em saúde mental pela Universidade Católica Dom Bosco. É mineira, casada, mãe do João Vitor e Ana Carolina e trabalha no Espro há 16 anos, sendo 8 como psicólogo social na Filial São Paulo. Belo Horizonte. Que acabou de chegar, inclusive, para conversar com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Então, assim, somando vocês duas, dá mais de 30 anos de Espro. É verdade. Já dá para aposentar. Talvez ali. Eu imagino que deva ter sido uma jornada muito bacana que vocês vão contar pra gente, né? São muitos desafios, né? Nesses anos todos. Quer começar contando um pouquinho, falar um pouquinho como é que foi a sua jornada, onde você passou no Espro e tal, assim, só para as pessoas começarem a te conhecer um pouco melhor? Sim, eu sou Valéria, então, sou psicóloga. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, participando desse encontro extremamente importante, uma temática extremamente relevante para a nossa sociedade. Sim. Então, assim, com muita alegria, com muita gratidão. Gosto muito do meu trabalho no Espro, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu vejo que o aprendizado é riquíssimo nesses 16 anos que eu vou completar agora nesse mês de setembro. Comecei no Espro no ano de 2007, com o cargo de analista de recursos humanos na filial Belo Horizonte. Ah, você começou no back-office. Comecei como analista de RH. Nessa época, o departamento de acompanhamento e triagem era um setor só. Tá. Então, a gente fazia as duas tarefas, né? Os 2 trabalhos. Depois de uns 2 anos, eu fui promovida para analista de acompanhamento. E aí foi contratado uma pessoa para o cargo de analista de triagem. E há 8 anos que eu fui promovida para o departamento, né, de desenvolvimento social no cargo de psicólogo. Caramba. Onde nós realizamos, então, né, o nosso trabalho, né, de atendimento psicossocial, que nós vamos falar um pouquinho dele também. Obrigado. Camila, conta um pouquinho pra gente. Eu sou a Camila Batista, mais conhecida aqui no Espro, estou na instituição há 12 anos, então eu preciso agradecer esse momento de conexão. É muito bom ter as psicólogas aqui. A pandemia, ela nos trouxe essa proximidade, essa visibilidade do psicólogo dentro da instituição, mas nos aproximou. Então, aqui eu encontrei mulheres extremamente importantes na minha vida, no meu processo de crescimento. Então, Saad, você tem toda a razão quando fala de passar por muitas etapas. Entrei no Espro em 2010. Eu lembro que foi o dia que eu entreguei o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Que demais. O dia que eu entreguei, eu recebi a proposta do Espro. E aí eu falei, já tinha conhecimento, conheci alguns amigos que fizeram o curso. Ali no início, bem no início da trajetória, inclusive amigos que até hoje estão nos trabalhos, que hoje ainda trabalham na causa. E aí fui buscando entender um pouco mais o que é esse universo do Espro quando eu fiz a entrevista para a triagem e encaminhamento. Então, foi lá que eu iniciei a minha trajetória. Lá eu fiquei por 4 anos e aí recebi a oportunidade interna como psicóloga social. E aí é o que eu conheci de verdade a causa social. A triagem, eu tenho um carinho muito grande por toda a equipe, todo o aprendizado, mas como psicóloga social que de fato eu entendi. Porque ali aos 17 anos eu escolhi ser psicóloga. Então a psicologia social hoje, embora também atue na clínica, é o que me move, é o que me faz feliz, é o que me traz um brilho no olhar. Então eu sou muito feliz hoje por fazer o que eu faço. Estou sim, neste processo de mudança, então foram muitas, tanto de gestão, o próprio jovem mudou, o nosso jovem mudou. Com certeza. É importante a gente falar sobre isso. E que felicidade estar aqui, neste momento, poder compartilhar com vocês. Nossa, eu que agradeço, porque para quem tá assistindo, ouvindo e não conhece muito as nossas áreas, né, assim,
A nossa parte de triagem e encaminhamento é a parte inicial, onde a gente direciona os jovens para as entrevistas de emprego e a partir daí faz o acompanhamento da contratação dele nas empresas. E a parte de assistência social, as psicólogas sociais, elas estão depois que o jovem está contratado e a gente acompanha ao longo de todo o programa de aprendizagem, dando o suporte necessário. Então, são áreas que estão em momentos distintos da jornada do jovem, todas elas com sua relevância, né? Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta de leigo, né? Psiquiatra e psicólogo. Onde está a diferença? Como é que cada um atua? Essa é uma pergunta essencial. Então, é uma pergunta que traz aqui uma profundidade de realmente a gente quebrar esse tabu, trazer a informação correta para a população. Então, são 2 profissionais da área da saúde mental e o psiquiatra, ele é o médico formado em medicina, a especialização dele é em psiquiatria e aí o psiquiatra, ele vai trabalhar com a parte do biológico. Então, para a gente explicar, por exemplo, não vamos aqui, é claro, generalizar, mas para trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Então, o paciente, ele chega ao consultório com sintomas de depressão. E então, o psiquiatra, ele vai fazer essa avaliação biológica e física. Então, ele vai trabalhar com o bioquímico, com a medicação, ele vai trabalhar junto com o fechamento do diagnóstico, diferente do psicólogo. O psicólogo, ele é um profissional formado em psicologia, trabalha na escuta, trabalha em várias abordagens, então é muito comum a gente escutar, mas o que é o comportamental, o que é a psicanálise? Então, são as abordagens, normalmente as especializações que nós psicólogos fazemos após a graduação de psicologia. Diferente do psiquiatra, a gente não medica, a gente não fecha diagnóstico, nós trazemos uma hipótese diagnóstica para trabalhar em conjunto com este profissional. Entendi. E aí, voltando à queixa de depressão, onde é que o psicólogo ele vai atuar na depressão? Então, ele vai entender o contexto social dessa pessoa, desse jovem, desse indivíduo, onde que possivelmente ele pode ter acontecido na história de vida dele, quais são os gatilhos, os próprios fatores adoecedores do externo que mantém essa depressão. O que pode ser feito para elaborar, para ressignificar, para que essa pessoa, esse jovem, esse paciente, depende também muito de cada abordagem, para que ele tenha melhor saúde mental, para que ele tenha melhor qualidade de vida. Então, são 2 profissionais distintos em prol da saúde mental, cada um ali na sua especialidade, mas que tem uma essencialidade muito grande dentro do tratamento da saúde mental. Então, já que você trouxe o assunto, né? Então vamos começar também contextualizando o que é saúde mental. Já que a gente diferenciou o psiquiatra do psicólogo, né? Sim, vamos tentar contextualizar para quem está ouvindo a gente a saúde mental. Sim, porque uma das maneiras da gente falar de prevenção de suicídio é a gente falar dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, né? Com a saúde mental. Então, assim, saúde mental não é ausência de doenças, nem de transtorno. Saúde mental é o estado de bem-estar, onde o indivíduo ele consegue produzir suas atividades, consegue ajudar os demais. Então, a gente pode colocar que saúde mental seria o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Eu acredito também que saúde mental é quando a gente tem pensamentos saudáveis, comportamentos saudáveis, sentimentos saudáveis. É quando a gente sabe também gerenciar nossas emoções, expressar nossas emoções e saber lidar com elas. Então, saúde mental seria tudo isso, né? E tem vários fatores que nós vamos falar que é extremamente importante para a gente poder ter saúde mental. Eu falo que saúde mental, às vezes, é um combo, é muita coisa que a gente tem que cuidar para a gente ter esse equilíbrio. E aí eu vou começar falando de um fator que eu acredito que é extremamente importante, que é a gente pensar nos nossos hábitos de vida, no nosso estilo de vida. Hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, um sono saudável, atividade física. E isso é a ciência que está falando, da importância da gente se atentar para isso. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar também na questão da autoestima. A autoestima elevada, o que seria a autoestima? Né? É a impressão que você tem de você. Essa impressão pode ser ruim ou pode ser boa. E isso tem muito poder. Então, a autoestima preservada,
ela vai proteger a gente de algum transtorno mental, de alguma ansiedade, de alguma depressão. Então, assim, a autoestima elevada, ela te dá... Você cuida de você quando você tem um amor próprio. Perfeito. É o autocuidado. Você se respeita, você se valoriza, você sabe colocar limite, sabe falar não. Isso é uma autoestima preservada. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu vejo que é muito importante também a gente pensar na questão dos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Familiares, de trabalho, sociais, afetivos. Porque o relacionamento também traz doença. O relacionamento abusivo. Sim, 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 sim. As pessoas adoecem por causa das relações, quando elas não são saudáveis. Então, cuidar de relacionamento também é extremamente importante. Cuidar também da nossa educação mental, da nossa psicoeducação. Porque pensamentos negativos, emoções negativas, trazem doenças também. E muitas doenças para nós. Então, eu vejo também que é muito importante a gente pensar na questão das crenças também. Aquelas crenças disfuncionais, que às vezes até paralisam a gente de enxergar os nossos talentos, de enxergar novas soluções. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar, assim, de pensamento, dessas crenças disfuncionais que a gente acaba tendo que desconstruir para que a pessoa possa ver oportunidades. Exemplifica para quem está assistindo a gente a questão da crença, que é importante isso, né? Sim, é umas crenças que já veio desde lá da infância. Né? Desde a infância a pessoa já cresce achando que ela é incapaz, que ela é preguiçosa, que ela não vai dar conta. Que isso não é para mim. Que isso não é para mim, que eu não dou conta disso, eu não consigo, eu não posso. Então é um grande desafio da psicologia, é desconstruir essas crenças. Desconstrução dessas crenças. E outra questão que eu também vejo muito importante é o autoconhecimento. Né? Qual que é o meu propósito de vida? A minha vida está alinhada com o que eu quero para ela? Com o meu propósito? Né? Deixa eu pegar um gancho. Eu estou interrompendo hoje, né? Não, mas é importante. Vamos falar um negócio. Então, assim, ó, eu acho que essa questão do autoconhecimento é extremamente relevante aqui nessa conversa, né? Mas eu entendo também que a gente está falando de um público que tem muita incerteza, né? Não só as vulnerabilidades, não só as inseguranças, né? Mas tem muita incerteza. A Camila está falando que com 17 anos decidiu fazer psicologia e tal. Né? Tem gente que com 20 anos ainda está em dúvida para que lado vai. Pode já estar trabalhando, pode até estar estudando, mas assim, não está definido, não tem, né? Estou falando de trabalho, mas tem muitas outras coisas que se você tem um autoconhecimento, se você se percebe mais cedo, né, com as suas características, né, isso te ajuda a trilhar essa jornada, né? Como é que a gente pode falar para o nosso jovem sobre isso, né? Sobre esse autoconhecimento, sobre a importância dele começar a prestar atenção nisso? A gente pode começar a trabalhar com ele a questão assim, né? Dele começar a identificar o seu potencial, as suas habilidades, né? Qual área que ele gostaria de trabalhar, aonde ele se vê futuramente. Né? Então, a gente já pode fazer esses questionamentos com eles, nas oficinas que nós temos. Né? E, na dúvida, a gente pode buscar também um acompanhamento com um profissional, uma orientação profissional, que pode, com certeza, auxiliá-lo. Né? Eu mesma fiz, quando eu estava para fazer faculdade de psicologia, né? Eu tive essa oportunidade de fazer essa orientação e foi muito bom. Então, eles podem também, né, na dúvida, para auxiliar, buscar também essa ajuda profissional. Eu gostaria de complementar que o jovem, em seu processo de desenvolvimento, naturalizar também que ele vai ter dúvidas, que ele vai se sentir inseguro, que em um momento ele vai vir aquele pensamento, será? Tudo bem, eu já decidi a faculdade, mas será que eu vou ser um bom profissional? Será que vai dar certo? E tudo isso vai gerando dentro deste processo a dificuldade da saúde mental. Então, também ter um bate-papo com ele, encaminhar para uma orientação profissional de dizer que tudo bem você
você não saber o que você quer ser? Até onde você quer ser? Eu até brinco muito com eles nas oficinas de que, olha, hoje por hoje eu sou psicóloga, mas daqui pra frente, daqui a uns 30 anos, se não fizer sentido pra mim, eu vou vender bijuteria na praia e vou ser feliz. O importante é, dentro desse processo de desenvolvimento e da construção deles, trazer e fortalecer o estado emocional, fortalecer as potências que eles têm, as habilidades, explorar um pouco mais, para que dentro disso aí sim surja a escolha da profissão e a carreira que eles vão começar a seguir. Tem um pedaço da sua fala que faz total sentido para mim, que também é um pouco da responsabilidade do instrutor, né, que é o terceiro pilar aí dentro da sala de treinamento, das filiais que conversa com jovens, né, de mostrar para ele que a sua jornada profissional nunca vai ser uma linha reta, né? Você vai ter dias bons, dias ruins, você vai ter empresas ou posições muito legais e outras nem tanto, você vai ter que passar por situações sensacionais e outras ruins, porque a vida profissional é como a nossa vida pessoal, você não controla todas as variáveis, mas você tem que saber lidar com elas, interagir com elas, né? E é um negócio que demora, né? Você estava falando assim, daqui a 30 anos, assim, eu tô com 55, né? Então, assim, com 40, eu entendi o que eu fazia. Que chamavam de um monte de coisa. Assim, eu sempre trabalhei com gestão, comunicação, fui para a área de educação. Eu sempre fiz muita coisa, mas com 40 eu falei, esse monte de coisa que eu faço é porque meu caminho é esse aqui, isso tudo aqui faz sentido. Então, também... Aí para o jovem que está ouvindo a gente, assim, às vezes demora para você achar o caminho e tá tudo bem, né? Sim, com certeza. Você não pode parar de caminhar, você vai seguindo, experimenta isso, isso aqui foi legal isso, mas aqui não é tão bacana, então você vai para outro caminho, porque também a vida profissional, que é um pouco do que ele busca ajuda quando ele vem pro ESPRO, assim, ela muda constantemente, então o que a gente capacitava o jovem 44 anos atrás, quando a gente foi criado, né, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está capacitando o jovem hoje, né? Então, há 44 anos atrás, não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, né? E tudo isso impactou o mundo do trabalho, impactou as relações pessoais, impactou as relações profissionais. Esse monte de tecnologia permitiu que se fizesse novas coisas. Então, o que a gente consome, desde alimento até de conteúdo, passa por isso. Então, também para acalmar um pouco esse jovem que é uma jornada contínua, de aprendizado contínuo, né? O tal do aprendizado ao longo da vida, né? Que vai te dar uma calma também nesse caminho. Tanto a prática do autoconhecimento quanto a prática da saúde mental, ela é todos os dias. Todos os dias eu estou conhecendo uma Camila diferente. Todos os dias eu tenho um comportamento que a Camila desconhece, que eu falo, poxa, né? Todos os dias eu tenho uma reação ao externo que é diferente da minha trajetória. Então, todos os dias eu estou nesse processo. Então, se a base começar a pensar dessa forma de que o autocuidado, ele faz parte de uma rotina diária, fica muito mais fácil da gente ter uma boa saúde mental. Eu vou levar um pouquinho um assunto, assim, pro cuidado da saúde mental. Você trouxe um monte de exemplos, né? Além de um tanto de coisa. Do que pode... Não, é super importante. De fatores que são extremamente importantes. Mas como é que a gente lida com isso? Quer dizer, como é que eu crio uma rotina de autocuidado mental? A gente tem que entender que hoje em dia, para a gente ter uma saúde mental, a gente tem que cuidar dessas questões. É extremamente importante, né? Então, assim, se você tem hábitos ruins, provavelmente isso vai repercutir na sua saúde. Perfeito. Perfeito. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? De conscientização, de estar sempre falando. Você não precisa de mudar 100% tudo na sua vida. Claro. Não precisa disso, que é muito difícil. Quando a gente fala de mudança é muito difícil. Exige uma adaptação, né? E com o jovem, então, mais difícil ainda. Sim, né? sim. Mas 1%. Vamos aos poucos. Uma pequena mudança que você faz já vai dar um resultado diferente. Então, é assim, porque quando a gente fala de mudança, assusta. Não estou te pedindo para você mudar 100%, mas vamos ver o que você pode mudar, que já vai trazer um significado.
né? E eu queria complementar que existe também um período de adaptação para esta mudança. Então, precisa primeiro fazer sentido para mim. Então, eu posso ter ali um planner, eu posso colocar várias informações ali do meu dia a dia, mas aquilo, se não me faz sentido, se eu não sinto desejo, se não vai me liberar substâncias que são essenciais para a motivação, e aí eu vou entrar em um processo de procrastinação, que é algo que eles trazem muito, essa palavra. Então, eu procrastino, não consigo, não sinto que eu estou indo para frente. Então, é realmente esse processo. Será que eu vou incluir a prática de um exercício físico para ter melhor saúde mental, para ter bons hábitos, né? O meu projeto sagrado. Mas faz sentido para mim fazer uma academia? É um ambiente que eu realmente me sinto confortável? Não faz sentido. Então, o que eu posso pensar? Já experimentei uma aula de dança, uma caminhada, bicicleta, patins. Então, eu vou dentro deste processo começar a desenhar aquilo que faz sentido para mim, que vai me fazer melhor. Vou me sentir melhor conforme os dias vão passando, entendendo que é um processo, um funcionamento físico, psicológico e bioquímico. Tem que fazer sentido, eu tenho que gostar daquilo, senão eu não vou querer fazer mais, ou eu não vou repetir, né? Sim. E vencer a resistência. Ter coragem. O primeiro passo é o mais difícil. É o mais difícil. O primeiro passo é o mais difícil, né? E quando a gente está falando aí voltando lá para o lado do psiquiatra, né? Assim, quando a gente está falando de uso de medicação, só o uso da medicação é suficiente ou a gente também tem que entrar com terapias, ele tem que conversar, ele tem que se esforçar de outras formas também para ter essas rotinas e para sair dessa crise ou dessa situação onde ele se encontra? Bom, nós podemos pensar o seguinte, que nem todos que apresentam alguma questão de saúde mental necessariamente precisarão tomar medicamento. Perfeito. Então, nem todas as pessoas que vão em consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, precisarão ir ao psiquiatra, mas todos, isso é regra, e é muito importante a gente enfatizar, que vá e faça um tratamento com o psiquiatra, precisa da psicoterapia. É uma continuidade, são 2 profissionais que atuam em áreas distintas, mas essenciais para que se entendam que eu vou ao psiquiatra, ele não vai fazer uma escuta, ele vai normalmente prescrever uma medicação, vai entrar com um diagnóstico e eu vou vê-lo a cada 30, a cada 60 dias, depende muito de cada caso. Sim. O psicólogo, ele vai trabalhar semanalmente na escuta, então é diferente. Então, o medicamento, ele não é eficaz, ele vai ajudar, claro, eu estou com depressão, então o medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai começar a liberar substâncias que eu não estou liberando automaticamente, com as boas práticas, com a saúde mental, com a liberação de serotonina, endorfina, dopamina, são substâncias que o medicamento, a pessoa, por exemplo, com depressão, neste momento ela encontra-se incapaz de liberar, então ela vai sentir a sensação de desânimo, de tristeza, de apatia, que normalmente são aí as queixas mais comuns envoltas à depressão. Então o medicamento ele vai trabalhar no estímulo e na produção dessas substâncias, mas este indivíduo ele vai continuar com os mesmos problemas, com os mesmos fatores que acabam potencializando essa queixa, essa depressão. Ele vai continuar no seu processo de não compreensão da queixa e ele vai e aí nós temos 2 caminhos, que é o medo também, a gente precisa quebrar esse tabu sobre o medo da dependência medicamentosa. Então ainda é muito comum a população trazer, mas eu vou começar a tomar remédio e vou ficar dependente do medicamento. A dependência medicamentosa, normalmente ela ocorre pelo seguinte fato, eu estou ali em um processo de depressão e eu só tomo medicamento, então eu não vou buscar e fazer todo o trabalho do psicólogo na psicoterapia, que é um lugar desconfortável, mas é um lugar muitas vezes essencial. E então eu passo a tomar o medicamento, eu faço o tratamento, é claro, ele vai surtir efeito, essa é a função dele, e eu vou me sentir bem. Então, o que acontece? Eu tendo, ou a grande maioria, a desistir, parar por conta própria, não fazer ali a retirada da medicação, que ela também precisa ser na forma correta. Então, eu vou tirar esse medicamento por conta própria e eu vou ter uma nova crise. A partir do momento que eu tenho uma nova crise, ou possivelmente eu posso ter esta nova crise, se não está bem elaborado nem ressignificado, eu vou ter
eu vou novamente entrar nesse estágio. Então, o que eu vou lembrar? O medicamento, ele estava fazendo efeito. Eu vou voltar para o medicamento, continuo não fazendo a terapia. Entendi. E é onde eu vou criar uma rotina, um hábito e um medo de que, se eu parar com o medicamento, eu vou entrar em um novo processo de depressão. Entendi. E aí, cria-se uma dependência medicamentosa. Então, é muito importante, iniciou o tratamento, seguir corretamente, fazer do início, meio e fim, essencialmente fazer a psicoterapia, porque é ela que vai te dar novos olhares, novos caminhos e novas possibilidades, sem falar que é um processo transformador, é um lugar onde você se sente bem, confortável, feliz. Tem dias que vão ser muito difíceis, mas vale muito a pena. Eu quero complementar uma questão que eu percebo muito, que é o seguinte, a medicalização, ela é para tratar uma doença ou um transtorno. Só que, infelizmente, as pessoas às vezes estão buscando essa medicalização para anestesiar emoções difíceis. Para dar conta da vida dela, que está muito difícil. Eita! E é uma automedicação também. Então, assim, a medicação ela é necessária para o tratamento de um transtorno, de uma doença. Mas não para deixar a pessoa anestesiada para ela dar conta de uma vida que está difícil. Claro. E, infelizmente, a gente vê muito acontecendo isso. Muito, né? Porque as pessoas já procuram o médico, o psiquiatra, para falar com ele assim, me dá um remédio para me dormir. Aí ele toma um remédio para dormir, aí no outro dia ele toma um remédio para acordar, e assim ele vai vivendo a vida dele. Né? Ele não procura uma psicoterapia para identificar quais são os gatilhos, os fatores que estão causando a ansiedade, quais são os motivos da depressão. Por quê? Porque a medicalização acaba sendo o caminho mais fácil. Perfeito. Porque mudar é difícil. Claro. Então acaba buscando mais conveniente mais conveniente. E é sair da zona de conforto. Porque quando você muda, você tem que sair da zona de conforto. Claro. Não, e você estava falando aqui assim, ó, cara, é mais grave ainda, né? Não é que você tomou um analgésico um dia, né? O impacto é completamente diferente, né? Exato. Não que você deva se automedicar nem com analgésico, mas assim... Psicofármacos, né? Psicofármacos que podem causar uma dependência. Claro. Né? Porque o seu organismo vai indo, ele acostuma com aquilo ali, a resposta não é mais a mesma. Porque isso até é um analgésico, se você criar o hábito, isso pode acontecer. Mesmo, é isso mesmo. E com psicofármaco não vai ser diferente, né? É isso, né? E hoje, infelizmente, né, as pessoas têm muito acesso. Né? Então, a automedicação, na dosagem errada, no momento errado. Remédios de crise sendo receitados, né, por outras pessoas para tratamento. Então, assim, fica muito... Né? Então, vamos tentar pegar isso que a gente está conversando, que esse assunto está muito bom, e vamos jogar dentro do tema do Setembro Amarelo. Assim, ó, como é que a gente aqui no Espro, com esse conhecimento, né, e essa competência, como é que a gente consegue endereçar esse assunto para ajudar aos jovens que são os que mais sentem, né, um dos que mais sentem essa questão, principalmente os jovens em situação de vulnerabilidade? Como é que a gente direciona isso? Em caso de sofrimento psíquico, busque ajuda. A campanha Setembro Amarelo é exatamente para isso, para a gente quebrar esses tabus, para incentivar a pessoa que, quando ela estiver em sofrimento psíquico, ela pode buscar ajuda. E que nós somos seres humanos, qualquer um de nós podemos, a qualquer momento, ter algum problema relacionado a um sofrimento psíquico. Agora, sofrimento psíquico não é doença, não é transtorno, é um sofrimento, né? Porque por algum motivo a gente pode vir a ter. Agora, então, quando acontecer isso, não toma o remédio da mãe, não toma o remédio da avó, não toma o remédio do pai. Do vizinho. Não toma o remédio. Busca ajuda. Né? Converse com o ser humano. Exato. Procura um profissional que ele está preparado para poder te falar qual que é o melhor tratamento, o que é mais indicado para o seu caso, o que você tem que fazer. Né? Então, essas orientações a gente faz nos nossos atendimentos, porque a gente tem esses casos de jovem que se é automedicado pela própria família. E dessa forma nós trabalhamos a proteção. Aqui, este momento de informação ao jovem, informação à população, é um fator de proteção. Então, sair daqui com uma informação do que é saúde mental, do se não
autodiagnosticar, do não buscar ali no Google, né? Doutor Google, né? O Doutor Google, que a gente, em momento ali de desespero, a gente vai e busca, aí já começa a criar toda uma crença sobre a saúde mental. Então, eu vou me medicar. O ESPRO, nós contribuímos não só através do atendimento individualizado da escuta, mas também sobre as oficinas de saúde mental. Então, o jovem, ele sai com mais apropriação do que é. De todo esse bate-papo que nós estamos aqui, nós temos esse momento com o jovem aí de importantíssima e de riqueza estarmos ali na sala para que eles entendam, saiam mais informativos e não busquem de forma errônea informações e busquem de forma errônea aí sobre a saúde mental. O Setembro Amarelo é uma campanha global, né? E a gente participa muito ativamente, né? Então, a gente faz oficinas, a gente faz lives, a gente faz webinars, a gente atua de diversas formas, né? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho do que já foi feito nos anos anteriores e tal, para as pessoas que estão ouvindo entenderem um pouco de como é a nossa atuação, especificamente nesse mês. A gente faz isso o ano inteiro, né? A gente cuida do jovem o ano inteiro, todos os dias, né? Mas esse esforço adicional para dar mais visibilidade, a valorização da vida e tal, contar um pouquinho do que a gente já fez antes, os destaques que vocês gostariam de falar, pô, isso aconteceu, foi legal, a gente participou, é importante saber e tal. Bom, eu tenho um carinho muito grande pela campanha. Então, setembro tem esta visibilidade, o cuidado com a saúde mental é de janeiro a janeiro, é de setembro a setembro, mais especificamente falando. Então, nós iniciamos aqui no ESPRO em meios do ano de 2017, foi quando iniciou a primeira campanha. Foi feito no presencial, então nós tivemos a participação dos aprendizes, então em formato de palestra presencial, onde eles tiveram a oportunidade de expressar sobre a prevenção, valorização da vida, então não de uma forma romantizada, mas de uma forma muito efetiva, descontraída e com muita delicadeza, porque é um assunto polêmico, é um assunto que é essencial falarmos sobre, mas ao mesmo tempo traz gatilhos, traz dor, traz sofrimento, mas sempre as psicólogas sociais do ESPRO tentaram, e nós fizemos até aqui, o trabalho de trazer a informação correta para a população, mas com muita delicadeza. Então, ao longo dos anos, nós fomos mudando também. Então, a pandemia nos trouxe um formato remoto, onde fomos para live, mas o importante é que esse jovem, ele não ficou desassistido, ele não ficou sem saber. Eu tenho onde contar, eu tenho uma rede de apoio, tanto no presencial, quando eu estou ali numa crise, tanto no formato da minha casa, de toda a contextualização que a pandemia nos trouxe, eu tinha com quem contar. Então, tinha ali uma rede de apoio, tinha uma psicóloga do ESPRO. Se eu não tinha naquele momento, foi falado ali no Setembro Amarelo que eu tenho serviços que são importantes, que eu posso buscar na minha cidade, dentro da minha realidade. Então, as campanhas, elas foram mudando, a Valéria também vai falar um pouco sobre BH, porque é diferente. São Paulo foi um formato, BH foi em outro, e aqui que nós tivemos essa conexão que foi na pandemia. Mas até aqui, em todos os setembros amarelos que nós fizemos e construímos do ESPRO, a sensação foi de gratidão, de sentir ali que a nossa missão, ela foi cumprida. Trabalhar na prevenção, trabalhar onde o jovem tivesse um espaço para fala, acolhimento, e principalmente para que ele pudesse expressar de uma forma artística aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, e até também trabalhar no acolhimento e ser agente de mudança dentro dessa história, porque muitas vezes a pergunta é, Camila, o que eu posso fazer para mudar? Como é que eu posso fazer para ajudar aquele colega que traz essa queixa e eu não sei como fazer um acolhimento? Então, dentro das palestras, eles também saem com essa informação, de serem agentes de mudança dentro da sociedade também, de entender que essa também é uma responsabilidade deles. Em BH não é muito diferente da matriz, não. Nós temos essa preocupação, né, de trabalhar essa temática com muito cuidado, incentivando os cuidados com a saúde mental. Então, nós temos uma parceria com a faculdade e aí nós conseguimos levar os jovens para participar dessas palestras no auditório. Convidamos vários profissionais da área da saúde e aí passamos uma manhã, né, com música, apresentações de teatro, artísticas. Então, foi assim, um momento de muito aprendizado, de muita reflexão, né, com relação a essa questão da saúde, de como a gente pode pedir ajuda, né, da importância. O lema da campanha desse ano é, se precisar, peça ajuda. Porque às vezes eles têm vergonha, né, a sociedade às vezes não é acolhedora.
Tem um preconceito da própria Tem o sociedade, preconceito, né? então o que eles vão pensar, né? Se eu pedir ajuda, que eu estou fraco, que eu estou doente. Então a sociedade às vezes acaba prejudicando. Você entende que é por isso que as pessoas têm medo de pedir ajuda, de se expor, Tem medo do julgamento, do preconceito. Infelizmente. É para isso que a gente está buscando, né, trabalhar essas informações, para que a gente possa desconstruir exatamente, né? E entendo assim que se para a gente que tem um pouco mais de maturidade, de experiência, é complexo, imagina para o jovem. Sim. Mais ainda esse jovem que vem de uma situação de vulnerabilidade, Sim. que tem, né, que em casa que não tem um ambiente tão acolhedor, tão propício, que no seu território, na comunidade tem também dificuldades. Que a família não apoia. Né? A família tem preconceito também, né? De buscar um profissional. Né? Como é que a gente ajuda esse jovem, né? A passar por isso, a pedir ajuda, ou como é que a gente ajuda quem está próximo a esse jovem a orientá-lo a pedir ajuda? Quais caminhos a gente pode seguir por aqui? O importante é que a gente tenha essa postura, né, acolhedora, né? E eu vejo que um grande desafio nosso também, enquanto psicólogo social, como psicólogo de uma forma geral, é a gente realmente desmistificar essa questão que psicólogo, que profissional da saúde mental são para as pessoas doidas ou loucas. A gente tem que quebrar, né, desconstruir, porque senão a pessoa não tem nem como verbalizar o que ela está sentindo, não tem como a gente identificar quais são as suas necessidades, as suas dificuldades. Então a gente tem que criar essa confiança, esse ambiente mais acolhedor para que a pessoa possa falar, né, sentir confiança para falar. E o jovem, às vezes, ele realmente tem diversas vulnerabilidades, né, que acabam, às vezes, impedindo dele buscar essa ajuda, né, por esses motivos que nós estamos falando aqui, né, por medo, preconceito. Mas é importante a gente perceber e ter essa postura de que a gente está ali para ouvir, né, que o nosso trabalho ali é para tentar ajudá-lo, mostrar que... E ter essa escuta, né, acolhedora, sem crítica, sem julgamento, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não estou bem, mas vai passar. E aí às vezes não passa, e às vezes piora. E às vezes com relação a buscar ajuda, às vezes as coisas têm que ficar muito sérias para as pessoas buscarem. Entendi. E às vezes quando a classe, né, as vulnerabilidades são maiores, a resistência também é maior. Então a situação tem que ficar muito grave para a pessoa já buscar uma ajuda. Entendi. Na grande maioria das vezes, quando esse jovem ele está buscando ajuda, a família tem que estar envolvida, né? Tem que estar envolvida. Porque ele vai começar um tratamento, seja com um psicólogo ou com um psiquiatra, ele vai passar por uma jornada ali, que ele vai estar fora da sua zona de conforto, que vai passar por uma transformação. Se a família não estiver junto apoiando, eu acho que tem um risco muito grande, né, na minha visão de leigo, né, disso não seguir, dele abandonar. Não conseguir. Abandonar, não começar. A família é rede de apoio. Rede de apoio. Na verdade, a sociedade é rede de apoio. A gente tem que contar a sociedade com a sociedade como rede de apoio. Professores, instrutores, amigos, todos podem funcionar como rede de apoio. Claro. Né? Claro. Todos nós podemos. E eu imagino que, assim, nesse momento que a gente está percebendo dos nossos jovens, tem muito a ver com crise de ansiedade, com insegurança, é nessa linha? Sim, aí também a gente tem que ver que a gente às vezes estamos assim, qualquer coisa virou como se a ansiedade fosse patológico. Nem toda ansiedade é patológica, né? Tem situações que a gente passa na vida que a gente vai ficar ansioso. Então, claro. Faz parte, inclusive, né? Então, é saber lidar com as emoções. Né? Que tem momentos que a gente vai ficar mais ansioso, sim, mas não é porque a gente está... É que ele já chega assim, é porque eu tenho ansiedade. Todos nós temos ansiedade.
né? A grande maior parte do tempo estamos ansiosos. Nós somos indivíduos em busca de algo. Sempre estamos buscando. Então, a partir deste pensamento, aquilo que é novo, aquilo que cria uma expectativa, aquilo que a gente quer muito, vai causar uma ansiedade. A diferença do jovem é que ele está nesta fase de desenvolvimento, onde tudo é muito mais intenso, onde existe ali ainda um desenvolvimento dessa maturidade. Eu até brinco muito com eles nas oficinas sobre aquele filme Divertidamente. Fica aqui até essa dica. Muito bom. Que fala das emoções. Isso, que fala das emoções. E o quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções, o quanto é importante acolher cada uma delas, inclusive a tristeza, inclusive aquelas que a gente quer negligenciar, que a gente não quer de forma nenhuma sentir, porque a gente não quer se sentir triste. Se a gente se sentir feliz todo o tempo, também não tá saudável. Exato. Então, eu utilizo muito desse lúdico para trazer o quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções, o quanto é importante todos os dias a gente trabalhar. Isso é saúde mental, isso é prevenir, isso é uma forma da gente olhar e trazer a vida com mais tranquilidade. E, de certa forma, compreender que a ansiedade, ela faz parte de nós. A partir do momento que a nossa vida está em movimento, vai ter uma ansiedade aí, né? É novidade chegando, é mudanças acontecendo, e aí a compreensão mesmo de entender se essa mudança, ela tem me causado sofrimento ou de fato é um processo natural daquilo que é desconhecido muitas vezes. Se é desconhecido, então bora lá para esse desafio, encarar. Se não, se está trazendo sofrimento, reconhecer e buscar um profissional da área da saúde mental. Você falou de duas emoções importantes aí, né? Assim, na ansiedade, ela está muito ligada à nossa evolução, né? Se a gente não entende isso, não entende a ansiedade como parte do processo, né? Né? Toda vez que a gente sentir, a gente vai achar que está acontecendo alguma coisa muito errada, né? Exato. Então, claro que tem níveis e níveis, mas Claro. o tempo todo que a gente está evoluindo, que a gente... Nossa, eu vou para uma entrevista de emprego. Você pode ganhar mais. Você fala, não, mas eu estou ansioso. Não, calma, peraí. É normal você ficar ansioso. O novo, né, provoca ansiedade, né, mas gente? eu percebo, e eu falo com muitos jovens, não só os nossos jovens do Espro, assim, acabou que eu sou convidado para falar com jovens de vários lugares, e eu percebo que essa juventude é extremamente ansiosa, é extremamente procrastinadora e tal, mas ela ainda não percebeu que ela pode lidar com isso. Sim, aprender a lidar. Né? E vai ser um divisor de águas quando eles entenderem, porque eles têm o mundo inteiro pela frente para eles conquistarem, e eles são capazes disso, eles só precisam tomar consciência disso, né? Isso, perfeito. Embora seja uma geração muito mais tecnológica, automaticamente as emoções, elas não têm caminhado junto com essa tecnologia. Perfeito. Porque vem ali o sentimento de é tudo muito rápido, eu tenho tudo na palma da mão. A internet, a tecnologia, ela me proporciona essa rapidez. Mas as minhas emoções, elas precisam de um tempo. Perfeito. É um processo, é uma trajetória. E aí, quando houver este alinhamento interno, fica-se muito mais fácil da gente trabalhar com a prevenção, de ter uma boa saúde mental. Bom, eu tenho que encerrar. Eu preciso encerrar. A gente vai conversando e o tempo ainda tem que encerrar. Eu queria muito agradecer a Camila, a Valéria, que veio de BH para cá. Não trouxe queijo, mas trouxe doce. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estou muito contente. Para a gente é muito importante. E é importante juntar as pessoas que estão espalhadas geograficamente, né? O Espro é muito grande, é importante trazer as peculiaridades de cada localidade e ao mesmo tempo entender que a gente é um todo, né? E isso é muito rico para a gente e tanto quem não conhece o Espro como os Espro Lovers, né, os nossos colaboradores vão perceber o quanto isso é rico e o quanto isso é importante. Então, fico muito feliz que a gente tenha podido fazer isso. Bom, eu estou encerrando o segundo episódio da edição especial do Setembro Amarelo do nosso Esprocast. O primeiro episódio a gente falou sobre a campanha do Setembro Amarelo e no segundo, que é esse aqui, a gente falou de saúde mental. Então, se você não ouviu nem assistiu o primeiro, corre lá nas mídias sociais, nas nossas plataformas e tal, e assiste, que também está muito bacana. Então, obrigado, Camila. Obrigado, Valéria, por estarem aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez. Muito obrigada. E a gente está acabando e se encontra no próximo Esprocast a qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima.